Oiê, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora e ainda não conhece esse canal, eu sou a Catarina e esse aqui é o CriaLT. E no vídeo de hoje eu vim tentar fazer mais uma daquelas nossas conversas, aquela nossa troca de experiências que eu adoro fazer aqui com vocês. Mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vou envolver as últimas leituras que eu andei fazendo, o que eu andei tentando ler e contar um pouquinho sobre elas aqui para vocês, enquanto eu comento sobre esses assuntos que eu queria muito vim falar aqui com vocês, que vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar minhas opiniões, minhas experiências, minhas histórias, e espero que vocês façam o mesmo aqui nos comentários comigo, né? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais descontraído, eu falo de livros, literatura, edições de fotos, dicas para crescer Instagram literário, então se inscrevam aqui embaixo no canal se ainda não se inscreveram, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para vocês, já vai deixando o teu joinha aqui nesse vídeo que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e deixa um comentário também me contando aí como é que foram as tuas últimas leituras, o que tu andou lendo e deixem as opiniões de vocês também sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Convido vocês também a conferirem meu trabalho nas outras redes sociais com o CriaLT, né? Que são elas o Insta e o Twitter. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os links para vocês poderem acompanhar o CriaLT nas outras redes também. Então eu espero todo mundo por lá. Agora sim, então, a gente pode começar a conversar, porque eu adoro fazer isso aqui com vocês. Vamos lá! Sempre que eu tenho esses devaneios, vocês podem sentar que lá vem história, tá? E o que eu vou comentar aqui hoje começou lá quando eu comecei o CriaLT. Na verdade, bem antes disso. Eu queria comentar hoje com vocês aqui sobre hábitos literários, consumo, leituras, isso tudo envolvido numa coisa só. Essas últimas leituras que eu fiz me trouxeram essas reflexões e eu queria compartilhar aqui com vocês. Como eu comentei, começa lá nos primórdios, lá da Catarina de 2015, que lia muito, que lia em excesso. E eu tava fazendo uma autoanálise aqui, eu comecei a perceber que eu lia muito, talvez por conta de querer fugir um pouco da realidade. A leitura sempre foi um refúgio para mim, né? Sempre foi um alento ali. E eu lia em excesso, eu lia demais. Quando eu cheguei no Instagram, eu não tinha essa coisa de abandonar livros, eu tinha que ler o livro até o fim, eu não conseguia me desvencilhar da história até terminar. Eu tinha muito essa dificuldade de abandonar um livro, então por isso eu coleciono muitas histórias que, eu não gosto, 2, não me conectei com a obra, 3, que eu não lembro por causa que foram obras indiferentes para mim, por conta dessas várias coisas que eu citei para vocês, de eu não abandonar livros, de eu ler em excesso, e aí eu cheguei até o CriaLT com este pensamento. E quando eu cheguei no CriaLT, eu me lembro bem, lá no Instagram, eu comecei a fazer posts sobre livros que eu gostava, livros favoritos, falei de vários livros, só que aí eu percebi, eu lembro bem até o livro que foi, Ladykillers, isso lá em 2019. Ladykillers bombou, assim, foi um hype, todo mundo estava comprando aquele livro, todo mundo estava falando sobre ele, falando horrores sobre aquele livro, e eu falei, se eu quiser ter mais gente me seguindo, se eu quiser ter mais gente falando sobre o CriaLT, eu vou ter que fazer uma foto sobre Ladykillers. Mas primeiro eu tenho que comprar Ladykillers. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e naquela época eu não comprava livros esporadicamente. Geralmente eu comprava vários livros juntos em uma compra só e deu, era isso. Quando tinha alguma promoção, a Black Friday da vida, alguma coisa, eu pegava, juntava e comprava vários e deu. Agora que eu adquiri isso, de ver uma promoção legal, vou lá e compro um livro, 2, e por aí vai. Mas antes eu não tinha muito essa concepção, eu comprava de monte. E aí então eu esperei e comprei Ladykillers. Eu precisava ter aquele livro, li, gostei bastante. Aí eu fiz o meu post e não foi tudo isso que eu pensava que ia ser, sabe? Teve aquele momento de decepção, sabe? Eu fiz todo esse rolê pra isso. E aí eu comecei a pensar, né, gente? Se eu for querer todos os livros que vão ser lançados mês a mês, aonde é que eu vou parar? Aí entrou aquela questão de priorizar, de mudar hábitos, e desde que eu entrei para o YouTube, basicamente, me vejo mudando concepções desde que eu entrei para cá, e isso é uma coisa muito boa, porque eu tô me tornando mais consciente, eu acho. Eu vim para cá ano passado, em novembro, quando eu vim, eu tinha muito essa concepção ainda de que eu tinha que ler, não importava o que, eu tinha que ler, sabe? Ler, 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 e chega uma hora que isso não faz bem. Não tava fazendo bem nem pra mim, não tava suprindo necessidade nenhuma que eu tinha de leitora, e hoje em dia já é diferente. Eu entendo mais o meu gosto, eu prezo muito mais por solicitar, por comprar, adquirir livros que contemplem o meu gosto, do que ficar presa ali
rodando em uma obra que não tá me agregando nada, que eu não tô gostando, tá me saturando só pra preencher o meu tempo ali, que é uma coisa que hoje em dia tá bem mais escasso do que lá em 2015, quando eu tava só no ensino médio, né? Mas o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer com isso que depois que eu entrei pra cá, muitos hábitos meus como leitora, como pessoa, como consumidora mudaram. Eu sempre prezei muito por comprar livros em promoções, isso nunca mudou, até hoje eu sou assim. Mas hoje eu me vejo muito mais satisfeita com a forma que eu consumo livros, eu consumo menos livros, eu seleciono mais as minhas leituras, eu penso muito bem antes de ler e deixei bem de lado essa questão da leitura desenfreada, de ter que sair correndo para ler e ficar presa naquele livro. Então, hoje em dia, eu sim abandono livros, mas abandonar livros não é uma coisa assim, gente, que vou jogar fora esse livro. Não, não é assim. Algum outro momento pode me surgir a vontade de ler, pode surgir a vontade de pegar pra ler de novo. Eu tô bem desapegada dessa parte, pra falar a verdade pra vocês, tá? Mas o que eu tô prezando hoje em dia é o prazer de ler. Eu tenho prezado muito isso. E falando nisso, eu vou entrar aqui na primeira leitura que eu queria fazer aqui com vocês. Eu quis aqui falar sobre as últimas leituras também por conta de ter participado da Spring Read, que eu fiz até uma tibiara aqui pra vocês, uma tibiara bem tranquila, bem suave, mas que eu não cumpri. E tá tudo bem, tá? Inclusive, Crown of Coral and Pearl foi uma das leituras que eu não concluí e foi o livro que eu abandonei. Esse livro aqui, ele é um hardcover em inglês, tá, gente? E ele tem uma importância pra mim porque esse aqui é o primeiro hardcover que eu comprei na minha vida inteira, olha só. Ele entrou em promoção na Amazon e eu paguei um preço bem legal nele. Vi que várias pessoas compraram e eu falei, vou ler. É uma fantasia, vou ler já porque tá aqui. Eu comecei a ouvir o audiolivro também e eu tava muito nessa leitura por causa da questão de ser em outro idioma. Eu queria trabalhar um pouco mais, fazia tempo que eu não lia alguma coisa em inglês. Então pensei, vou encarar essa. Só que acabou aqui no meio da história, eu discordei de alguns pontos de uns personagens, das motivações de outros, da forma como a questão foi abordada. Acho que não me agradou tanto assim, isso me distanciou um pouco da obra. Não que eu não vá voltar um dia para ler esse livro, eu acabei até escanteando ele mais pro final, por conta de que eu achei que não ia dar tempo de ler tudo o que eu precisava ler, então ele acabou ficando mais de cantinho. Aqui a gente vai encontrar a história de irmãs gêmeas, a Nor e a Zeide. Quem conta a história pra nós é a Nor. Elas moram em Verênia, e as meninas de Verênia são conhecidas por serem lindas, perfeitas, maravilhosas, e sempre é escolhida entre essas meninas, uma delas, para ir lá para Ilara, onde fica o rei, o príncipe, e ela vai se casar com esse príncipe que mais tarde vai se tornar rei. Eu achei que em alguns momentos a história se perdeu um pouco, achei ela muito radical numas coisas que ela coloca, como por exemplo a perfeição das meninas, elas têm que ser perfeitas, elas não podem ter uma cicatriz. Por exemplo, essas irmãs gêmeas, as duas são idênticas e lindas, perfeitas, maravilhosas, elas não têm nada, exceto que uma delas tem uma cicatriz, então ela não vai ser mais a que vai pro reino, a irmã dela que vai. Isso já foi me dando um, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas em alguns momentos, algumas motivações deles me incomodaram um pouquinho por conta de serem coisas meio perigosas, assim, eu não sei se eu entendi a mensagem do jeito errado, mas enfim. Eu parei de ler aqui quando a Nor já tá lá no castelo, junto com o príncipe, com o rei, e ela vai descobrindo o que tem de errado por lá, o que tá acontecendo, que o povo de Verênia é muito pobre, né? Então ela quer ver se ela consegue fazer alguma coisa. E ela vai no lugar da irmã dela, que ficou lá em Verênia, depois de ela se machucar pra não ir. No caso, pra ficar com uma cicatriz e não ser mais perfeita. Esse livro aqui, eu acredito que ele pode mudar, pode trazer umas novas concepções. Dizem que tem muitas questões políticas aqui. E como eu parei mais ou menos ali na metade, tem história ainda pra contar. Pode ser sim que um dia eu pegue ele pra ler, mas por enquanto ele vai ficar de molho ali na estante. Trazendo esse livro aqui pra vocês, eu queria ressaltar essa questão de abandonar livros, de largar livros, de frisar melhor as leituras, porque basicamente esse livro, gente, eu comprei porque ele tava mais baratinho. Foi só por isso eu não cheguei nem a ler a sinopse, não li nada, e porque ele era também um hardcover em inglês, e eu queria ter um aqui na minha estante, né? E aí deu no que deu, né? É engraçado também a forma como a gente às vezes seleciona as nossas leituras, achando que vai gostar muito da obra, e na verdade ela não é nada disso, né? Embora a gente tente ler só coisas que a gente acha que vai gostar, às vezes a gente erra também, né? E quem tá acompanhando aqui os últimos vídeos do canal tá vendo que eu tô comentando pra vocês também sobre leituras atuais e últimas leituras em alguns outros vídeos de listas que eu tô fazendo, então tá bem misturada a coisa, eu tô tentando falar pra você sem necessariamente ser um vídeo de últimas leituras, e agora resolvi agregar aqui
por conta da Spring Read, que me ajudou bastante aí. Embora eu tenha morrido ali um pouquinho, né, no final da maratona, mas conseguimos superar e eu consegui ler o que eu precisava ler nesse mês. E inclusive me diverti muito nessas últimas leituras, porque esse ano eu acabei descobrindo até um novo gênero que eu gostava, que é o Young Adult, o conhecido como jovem adulto. E uma coisa que tem me feito muito bem também é a questão da nostalgia. E questão de nostalgia, eu não podia deixar de citar aqui um livro para vocês que esse ano aí fez sucesso, tava todo mundo esperando, todos os crepusculetes estavam esperando, né, Sol da Meia-Noite entrar nas nossas estantes. Eu fiz até um vídeo especial para esse livro, por isso não vou me ater tanto a ele. Aqui a gente tem a narrativa do Edward contando pra gente a sua versão de Crepúsculo. Eu consegui me encontrar muito bem com a narrativa, eu falo bem mais sobre isso no vídeo, tá? Então vou deixar aqui nos cards pra quem quiser ver. Fiz até uns takes bem legais pra vocês, então vão lá conferir. Tiveram alguns pontos que eu concordei, tiveram alguns pontos que eu discordei, que eu gostei, que eu não gostei. Então passem lá no vídeo que eu fiz quase que um vlog pra vocês, para falar o meu aval sobre Sol da Meia-Noite e também dei algumas opiniões aí sobre Crepúsculo, sobre Sol da Meia-Noite, sobre os personagens que eu mais gosto, então vamos lá conferir que eu espero vocês. E continuando nessa vibe assim mais adolescente, no caso mais abraçando a nostalgia, eu li também Com Amor Creekwood, que esse aqui é bem curtinho esse livro e ele é escrito em forma de e-mail. O livro inteiro são os personagens trocando e-mail. Aqui a gente tem muito personagem que quem acompanha o trabalho da Beck já sabe que esse livro assim, ele é para aquecer os corações de quem gosta do Simonverse, né, do universo do Simon que a Beck Albertalli criou. Eu sempre tive uma conexão muito forte com os livros da Beck, principalmente com Amor, Simon. E eu não queria deixar de fazer essa leitura, que foi bem rapidinha de ler, foi bem gostosinha. Em alguns momentos eu achei ela melosa demais, não sei se era eu que tava meio, né, grossa. Mas eu achei em alguns momentos bem melosinha a troca de mensagem deles, mas é o amor, né, gente? É o amor faz coisas com as pessoas. E é muito legal ver eles passando por essa questão de saímos do ensino médio, vai cada um para um lado, o que nós vamos fazer agora, sabe? É bem interessante revisitar essa época outra vez. E a última leitura que eu fiz durante a Spring Read foi Fish Eye, da Camille Girão, que vai contar sobre a história da Ravena Sombra. Eu tive um pouquinho de dificuldade com esse nome, tá? Porque eu achei ele bem diferentão mesmo, mas eu adoro o nome Ravena. Depois de sofrer um acidente ali, a personagem acaba descobrindo que ela tá perdendo a visão. Eu gostei muito da forma como ela aborda as questões da cultura pop, que ela traz bastante referências aqui na história. Eu gostei muito que ela foi delicada com suas palavras. Ela traz aqui um recorte da retinose pigmentar, que é o que a personagem tem, para contar a situação da Ravena. Me avisaram aqui no início do livro, ó, preparem os lencinhos e o coração, e eu não dei ouvidos ao aviso e não consegui sair ilesa. Essa história me emocionou bastante, principalmente porque o final é aquele final de história que a gente aceita que ele acaba daquela forma, a personagem também aceita, porque a gente não tem mais o que fazer além de aceitar. Mas eu consegui me conectar bastante com essa história, inclusive acabei me emocionando com essa obra e gostei muito. Nessas últimas leituras aí, eu tive muitas descobertas, eu gosto de pensar assim. Eu acabei descobrindo outras formas de ler, que no caso seria o audiolivro, né, ouvir o livro, que eu já fiz até um vídeo para vocês aqui falando sobre A Garota do Lago, que foi uma dessas experiências, que me levou até uma outra experiência maravilhosa que eu tive com o livro da Ana Paula Maia, Assim na Terra como Embaixo da Terra. Esse livro, assim, ó, ele me levou para debaixo da terra, realmente. A autora, ela tem um poder muito grande com as palavras, ela consegue impactar a gente com palavras, com acontecimentos, com personagens. A gente vai acompanhar a vida desses homens, basicamente, na história dela, que eles estão numa penitenciária. Sabe-se lá onde fica essa penitenciária, ninguém sabe, e eles estão ali prometidos de nunca sair. Eu gostei muito da escrita dela, de como ela liga os fatos. Ela conta alguns fatos do passado dos personagens, isso se conecta com o presente, e a gente vai conhecendo um pouco mais da história deles, o que eles fizeram, quem eles mataram, se eles mataram pessoas, quem que eles eram antes, para chegar até aquela penitenciária ali. É uma leitura mais forte, é uma leitura direta ao ponto, é aquele tipo de leitura que traz uma reflexão, e é o tipo de leitura que eu tenho procurado muito recentemente, algo que me agregue, que me faça refletir, que me faça pensar, que me deixe pensando naquela leitura um bom tempo, e é exatamente isso que está acontecendo com Assim na Terra, como Embaixo da Terra, e a escrita da Ana Paula Maia. Eu tô com muita vontade de ler outros trabalhos dela, já tô com um engatilhado aqui que, se tudo der certo, eu vou ler em breve. Então, gente, essas últimas leituras aí, teve Spring Read, teve leitura fora da Spring Read, consegui ler o que estava na TBR,
abandonei livro, teve de tudo nessas últimas leituras. E eu espero muito que esse vídeo possa gerar reflexão em mais algumas pessoas, porque eu sou muito assim, eu leio um livro, eu venho pra cá ver as opiniões de vocês. Ou eu quero ler um livro, venho pra cá também ver as opiniões de vocês. E vendo esses vídeos muitas vezes acaba me gerando essa reflexão. O Crialité com certeza foi uma das coisas que me deu um norte nas minhas leituras, porque como eu comentei, a leitura era muito uma válvula de escape pra mim. Eu tava numa situação ruim, eu procurava a leitura. Eu estava num momento de tristeza, eu procurava a leitura. E hoje em dia eu tenho, além disso, um propósito com os livros, que é vir comentar aqui com vocês, vir contar para vocês. Essas leituras vão gerar um conteúdo legal para eu vir abrir meu coração aqui com vocês. Então eu vejo que hoje a leitura é algo muito mais saudável para mim. Talvez até por eu ter amadurecido, pode ser por isso com certeza também. Acredito que eu tô vivendo um momento muito melhor com leituras agora, além do mais, por causa de ter esse norte, de ter esse momento de que eu posso vir aqui, dar minha opinião, conversar com vocês, como se a gente estivesse conversando frente a frente. Eu me sinto bem em casa falando aqui com vocês e eu sinto que eu tô falando diretamente com cada pessoa que tá através dessa tela, né, conversando comigo. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu espero que essas conversas possam agregar de alguma forma com vocês. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo, pessoal, e espero mesmo que vocês tenham gostado. A gente se vê aqui, então, no próximo vídeo do Crialité. Beijão pra todo mundo!